Olá, eu sou o Bira Mello e você está no canal. Bom, eu queria começar hoje aqui já pedindo desculpa a vocês, eu não consegui semana passada postar nenhum vídeo porque minhas crianças fizeram aniversário, então você imagina que eu estive naquela correria louca. Eu até falei que gosto da ideia de ir aos aniversários, porque eu descobri que fazer para as pessoas programar, se organizar para o aniversário não é fácil. Eu e minha esposa, então eu queria pedir desculpa a você que não consegui de jeito nenhum, estava muito correria e eu não consegui postar nenhum vídeo. Mas como prometido, eu tenho falado no canal, compartilhando ali na nossa página no Facebook, compartilhando em outras redes sociais. E até aproveitando, você que não nos segue, é legal você nos seguir, porque a gente tem algo legal para estar compartilhando sempre, vocês ficam sabendo de notícias antecipadamente. Isso é muito legal. Beleza? Bom, a gente vai começar hoje, a gente vai falar uma história muito legal. E na verdade isso aí foi até um pedido de um dos pessoal que nos acompanha, um rapaz que nos acompanha. Quando eu fiz sobre o filme O Regresso, né, falei da história real de Hugh Glass, e ele achou interessante, ele curte aquela série, né, que fala sobre os McCoy e os Redfield, e foi uma das lutas e uma das rivalidades que deram início, na verdade, ao começo de todas essas tramas que nós vemos aí na mídia hoje, né, sobre luta de famílias, né, de uma família contra a outra, começando da ideia até de Romeu e Julieta, né, não que eles vieram antes, mas que verdadeiramente tem um contexto muito legal. Por exemplo, quem assistiu a novela dos Bezenga e os Bertinazzi lá, isso tudo vem parte dessa principal história que foi contada, inclusive o pessoal ganha muito dinheiro com ela hoje, que é a guerra das famílias dos McCoy contra os Redfield. Se você curte essa série, eu creio que você vai gostar. Se você não curte essa série, ou nunca ouviu falar dessa série que tem passado nessas redes de televisão, eu acredito que você vai procurar saber. Mas o interessante é que você já vai saber um pouco da verdade por trás dessa história e o que, como eu sempre digo, o que é de verdade por trás da ficção. Então vamos começar? A família dos Redfield e os McCoys. Essa briga entre os McCoy e os Redfields foi do ano de 1863 a 1891. Né? Durou um bom tempo aí essa história, essa guerra entre eles. E os McCoys, na verdade, eles eram do Kentucky, né? Eles eram ali do estado do Kentucky. E os Redfield, da Virgínia, porém ali logo muito próximo, na fronteira do outro. São duas cidades próximas, você vai ver basicamente neste mapa, tá? Eles começaram, na verdade, eram duas famílias que viviam harmoniosamente bem. Eles tinham uma condição financeira boa, né? Muito mais dos Redfields, né? Os Redfield tinham uma condição porque todos eles eram fazendeiros, tal, e eles tinham uma condição muito boa. Porém, os McCoy, eles não tinham este poder aquisitivo tão grande como os Redfields. Eles tinham uma influência muito grande na política da localidade, né? E naquela época, eles trabalhavam muito bem junto. Alguns da família de um dos McCoys trabalhavam para os Redfields nas fazendas e assim por diante. Eles viviam harmoniosamente, tranquilamente. Vale ressaltar que vai ser muito interessante para você ver como que uma grande guerra onde pessoas perderam vidas começou de uma coisa muito boba. Os Redfields, eles viviam ali no condado de Loudoun. Eles eram liderados por William Anderson Redfield, conhecido também como Devil Anse. E os McCoy viviam no condado de Pike County. E eles ali no condado do Kentucky, eles eram liderados pelo senhor Rudolph McCoy. Os Redfield, eles tinham uma boa condição financeira por conta de fazendas e coisas do tipo. Porém, os McCoys não tendo essa boa condição financeira e com influência política, porém eles tinham sim um poder aquisitivo por ser uma família grande, né? Eles tinham algumas fazendas de gado naquela região. E os Redfields trabalhavam principalmente com extração de madeira, mas eles tinham uma madeireira, né? E coisas do tipo, e eles contratavam muito dos McCoys para trabalhar com eles, porque até então eles viviam super bem, tranquilamente. Então os Redfields, como tinham um poder aquisitivo maior, algumas das famílias dos McCoy, eles contratavam para trabalhar ali nas suas madeireiras. E como a gente sabe, os McCoys, eles eram descendentes de irlandeses e os Redfields de ingleses. Por aí a gente já começa a entender que tinha algo diferente. Por quê? Porque até então, durante muitos anos, os irlandeses sempre tiveram muito problema, né, com os ingleses. E eles trouxeram um pouquinho disso para a América. Porém, aqui eles conseguiram se estabilizar, se organizar, né? Eles conseguiram ter uma certa harmonia por serem vizinhos e acabaram por serem famílias muito grandes. Então eles acabaram tendo que trabalhar junto numa época em que estava prestes a estourar a Guerra Fria nos Estados Unidos. Pra você que não sabe, foi uma guerra interna que durou ali do ano de 1861 ao ano de 1865.
Então, no norte dos Estados Unidos, as famílias se uniram para lutar, era chamado da Confederação, aqueles que você vê nos filmes de Hollywood, com uniforme bem velho, bem batido, bem surrado, como o modelo que eu vou estar te colocando aí nessa foto. Os McCoy e os Hatfields lutaram pelo norte dos Estados Unidos pela Confederação, que era liderado pelo general Robert E. Lee. Né? Eles eram liderados por este general e eles lutavam ali pela Confederação pelo norte dos Estados Unidos. Só fazendo uma correção, na verdade eles lutaram pelo sul, o norte dos Estados Unidos era pelas tropas chamadas Tropas da União, e eles lutaram, e na verdade o sul lutava contra o norte, basicamente a ideia é essa. E o pessoal do sul era chamado de Tropas da União, e eles eram liderados pelo general Ulysses S. Grant. Esse general, ele liderava ali, na verdade, o sul, a Tropa da União. E aí começam os pontos interessantes que é bom ressaltar. Por quê? Porque como a família dos McCoy, dos Hatfields, eles lutavam pela Confederação, que era um outro extremo, que era o oponente, no caso dos exércitos do norte, só que teve um filho dos McCoy que resolveu lutar pelo exército da União e não pelo exército do norte, que é o exército da Confederação. E o nome dele era Asa Harmon McCoy. Então, para contrariar toda a família, para contrariar todos aqueles que viviam com ele decidiu lutar pelo oponente. Ele ia lutar contra a própria família, ele ia lutar contra o grupo. Mas até então, isso não foi discutido e ele foi lutar por lá. E o que aconteceu? Os exércitos do Sul, na Guerra Civil, né, que é da União ali, eles venceram essa guerra. E vencendo essa guerra, como a gente sabe, o Asa McCoy, ele fazia parte desse exército, então, ou seja, eles venceram os exércitos onde Hatfield e McCoy lutavam no norte. Momentaneamente houve-se uma paz, porém, muitos soldados da Confederação não foram presos. E o que aconteceu? Eles começaram a perseguir, e todo do exército da União que ia passear lá pelo norte, que iam lá para dar uma volta pelo norte e tal, nós vencemos e tal, então a gente tem poder sobre tudo isso aqui. E quando eles iam passear por lá, os ex-soldados da Confederação, eles matavam, eles judiavam desses soldados, ou matavam, causavam mal aos soldados da União que havia vencido o exército deles. Então, assim, acabou a guerra, mas eles não aceitavam a permanência desses pessoal do sul lá. Então, os ex-soldados que não foram presos, não foram capturados, eles causavam mal. Nesse tempo, Asa McCoy resolve voltar para casa, porque antes de acabar a guerra, ele quebrou uma perna, então ele não pôde continuar. E aí começa o desfecho que eu acho que foi a gota, né, na verdade, ali o pontapé inicial para essa grande disputa. Então, ali na fronteira do Kentucky com a Virgínia, um grupo chamado Wildcats, eles causavam mal a todos esses soldados da União, né, ex-soldados da União que passavam por ali, causavam muitas barbaridades e causavam muito mal. Quando eles ficaram sabendo que Asa McCoy, que lutou pelo exército da União, voltou para casa e estava sendo tratado em casa, eles planejaram fazer mal a ele também, porque afinal de contas ele era oponente de guerra e era traidor da sua própria pátria ou do seu próprio povo, segundo o conceito dos Wildcats. E no dia 7 de janeiro de 1865, Asa McCoy está em casa tranquilamente e ele fica sabendo que realmente o pessoal estava querendo vir pegá-lo. O que ele fez? Ele foi e se escondeu numa caverna onde ele era alimentado pela sua família. Ele viveu tranquilamente ali achando que ninguém encontraria. Porém, os Wildcats, no dia 7 de janeiro de 1865, descobriu o esconderijo dele e foi lá e o matou terrivelmente, de forma brutal. E ali começou a acirrar o ânimo dos McCoy com relação aos Hatfields. Por quê? Porque eles suspeitavam de um rapaz chamado William Hatfield, da família Hatfield. E suspeitavam que ele realmente fazia parte desses Wildcats e que ele tinha feito esse mal. Só que mais tarde descobriram que não, ele não tinha feito nada, ele não tinha se envolvido nessa situação, e então deixaram para lá. E aí começaram a voltar os teus olhos para um outro jovem. E aí cresceram os olhos e começaram a suspeitar de um dos integrantes chamado Jim Vance. Ele era tio, né? Ele era tio de William Hatfield e ele fazia parte. Porém, interessante até mesmo é que o Jim Vance ele nem participou da Guerra Fria, mas ele era parte dos Wildcats. Sabe aquele pessoal que fala assim, onde está o bolo, o problema, eu tô junto, eu quero estar no meio da confusão? Era Jim Vance. E ele começou a ser enxergado com olhos até mesmo de desconfiança e até mesmo de preocupação
porque ele era realmente aquele que gostava da bagunça, e aí começaram a entender que ele era o cara que então tinha matado Asa Herman McCoy. Porém, as investigações foram acontecendo e tal, e eles deixaram isso de lado e não resolveram não levar adiante, não levar essa história a finco, porém aquela mágoa ficou aquele receio, aquele pensamento ficou no coração dele. Agora o mais interessante, e pela morte de Asa McCoy, por que não levaram adiante? Porque a família também não aceitava a ida de McCoy lutar pelos oponentes. Então ele falava, mas ele foi traidor mesmo, morreu, não tem problema nenhum, ficou ele lá. É bem feito para ele, de certa forma, porque ele fez isso. Porém, 13 anos depois, 13 anos se passaram, quando supostamente houve o caso do porco. O Sr. Rudolph McCoy, 13 anos depois, vai lembrar, ele acusa Floyd Hadfield, um dos parentes de William Hadfield, de ter roubado um porco dele. É isso mesmo. Ele falou, pô, esse cara, Hadfield, roubou um porco meu, ele escapou por aí, esse Floyd Hadfield resolveu pegar esse porco, matar o meu porco em vez de me devolver. Ele é bandido. E a gente sabe que naquela época era muito comum as brigas judiciais por conta de animais, porque era a forma de poder que eles tinham. Dinheiro, né? Era riqueza você ter muitos animais. Então um porco ali valia muito dinheiro. Então ele foi na justiça e falou, olha, eu quero que julguem essa situação porque eu tenho certeza que Floyd Hadfield roubou o meu porco. Diz que Rudolph McCoy era terrível. Ele era salgado, era um homem azedo, cara fechada, briguento, gostava de uma confusão, né? Então ele levou isso adiante. Primeiro ele causou uma briguinha, depois ele levou isso adiante para que a justiça determinasse. Então, quem pagaria? Se realmente fosse Floyd Hadfield, ele teria que pagar esse porco que então ele supostamente tivesse roubado dos McCoy. Só que esse julgamento aconteceu com a família era muito grande, então tinha muitos dos seus familiares que eram policiais, juízes e tal. E tinha um juiz de paz chamado Anderson Hadfield. E aí você imagina, Rudolph McCoy acusa o Floyd Hadfield de ter roubado um porco. O julgamento acontece na terra dos McCoy, porém por um Hadfield. Entendeu a confusão? E aí você imagina como foi. O McCoy dizia que o porco tinha um detalhe na orelha que ele fazia. O Hadfield falou que não tinha nada a ver. E como o juiz era dos Hadfields, imagina-se que os Hadfields ganharam essa causa e aí começou a despertar no coração dos McCoy, principalmente Rudolph, que era o patriarca ali, que havia uma coisa estranha, um partidarismo e que ele tinha que resolver isso aí. E com Bill Statham era um McCoy casado com a Hadfield, ele acabou testemunhando a favor da família da esposa, o que causou uma fúria muito grande do McCoy, tendo ele como um traidor. Você vê, a confusão ali era terrível. Um era juiz, a família é muito grande, então um era juiz de uma outra família, que para julgar uma causa entre famílias, então era um problema sério, e foi o que aconteceu. Um problema sério que deu, então foi ali acender o estopim dessa guerra tão conhecida em todo o mundo. E ali em junho de 1880, Bill Statham foi morto por Sonny Perez McCoy numa briga violenta. Ele acabou sendo morto já por aquele receio dele ter ido a favor dos Hadfields, não dos McCoy. Porém, para dar uma pitada de romance, deixar a coisa parecendo coisa de filme, é por isso que é uma das guerras familiares que mais tem a ver com Hollywood, porque eles criam tantas séries, tantos filmes em relação a eles. Criavam-se mais, né, hoje menos, porém a gente já lançou há pouco tempo a série, como eu falei, por conta disso, porque tinha uma coisa muito de cinema. E aí isso aconteceu ali, uma história parecida com Romeu e Julieta, entre McCoys, já que se odiando os Hadfields, aonde Johansen Hadfield, filho de William Hadfield, acaba tendo ali, na verdade, um romance com Roseanne McCoy, filha de Rudolph McCoy. E de acordo com os relatos, Johansen e... como é o nome dela? A Roseanne McCoy, eles sumiram ali por algumas horas, estava tendo uma eleição na cidade e tal, onde as famílias também estavam envolvidas, tinha político de um lado, político de outro. E os dois sumiram, o casalzinho, né? Eles foram dar uma namoradinha, né? E se esconderam na mata e tal, e sumiram ali. E eles acabaram, né? Ali ficando por 2 horas sumido e ninguém encontrava eles. E ali começou até então um pensamento de que, tranquilamente, né? Deve ter sumido, mas não imaginavam que o filho de William Hadfield, né? Johansen Hadfield, estava com ela. Porém, isso não ficaria assim, porque isso viria à tona e se revelaria para as famílias. Roseanne McCoy ali, depois daquele momento, com o filho de William e tal, com o garoto, vai morar na casa deles.
E ela fica sabendo que verdadeiramente despertou a maior ira na família dela. Os McCoy ficaram extremamente irritados e começaram a bolar um plano para ir até a casa dos Hatfields, causar um probleminha e trazer a membra, né, vamos dizer assim, a sua membro da família de volta, Roseanne. Ela sabendo disso, que ia causar um problema e tal, ela falou, cara, eu vou voltar antes que eles venham aqui e causem um problema. E aí foi o que ela fez. Roseanne voltou para casa, porém o pai nem olhava pro rosto dela, só que ela já estava grávida de um dos Hatfields, né, do filho de William. E logo depois, pela situação de o pai não olhar para ela, então ela vai para casa da tia dela. E aí o filho de Johansen Hatfield começa a visitá-la na casa da tia, o que aumentou a ira dos McCoy com relação a isso. Poxa, o cara vai lá, engravida minha irmã, fica com ela, daqui a pouco ela volta, causa um transtorno, problema na minha casa. Minha irmã, por causa disso, vai pra casa da minha tia. Esse cara continua dando em cima, a gente vai dar um jeito nele. E aí começou a esquentar a história dessas famílias. E os caras ficaram bravos. Eles foram de encontro, armaram isso, vamos pegar esse cara, e acabaram pegando realmente Johansen Hatfield. E ficou com ele ali em cárcere, ali, prendendo ele, aonde a irmã, né, ficou muito triste, ficou muito preocupada e avisou os Hatfields, o que formaram também um grupo de pessoas na família, vamos lá, vamos resgatar uns parentes, eles não podem fazer isso, e acabaram resgatando a força, né, cercaram o local lá e resgataram a força Hatfield, ou seja, começou a impulsionar essa raiva, essa briga, porque começaram a usar força também. E quando usa força entre homens, é aquela coisa da honra, né, do orgulho masculino, aquela coisa começa a crescer e começa a contaminar todo mundo, né? Aquela coisa do cospe aqui, lembra? De quem é homem cospe aqui? Mais ou menos isso começou a acontecer. Só que Johansen Hatfield era um sem vergonha, porque em 1881 ele deixou Roseanne, abandonou Roseanne. Sabe por quem? Porque ele começou a se engraçar pelo lado da prima dela, que era uma McCoy também. Ele deixou Roseanne e se embranhou, né, como diz lá na roça, ele se embranhou com a Nancy McCoy, que ele já cresceu os olhos nela e tal, né, e já fugiu com ela, deixou Roseanne e fugiu com Nancy, o que causou também uma ira muito maior até agora por parte de Roseanne, o que veio depois até perder o bebê que eles tinham tido e tal, por conta dessa decepção. Segundo os historiadores, foi por conta dessa... Ela tinha mais ou menos 29 ou 30 anos de idade, né? Ela perdeu o bebê e logo depois, em 1889, ela acabou falecendo. Porém, no ano de 1882, houve mais uma outra eleição lá e tal, e os Hatfields sempre envolvidos, o McCoy também. E na rua, ali já estavam com os ânimos bem alterados, já estavam com um pouco de raiva uns dos outros, já tinham prometido matar um ao outro, aquela coisa da briga bem grande. E era uma disputa apenas de palavra até então. Era uma traição, então, mas não havia a violência física. Porém, no ano de 1882, estava tendo uma eleição e tudo ali acontecendo nas eleições. Acho que era um movimento, o point do momento ali eram as eleições. Eles começavam, estavam ali as duas famílias, tal, participando, e de repente acontece uma briga entre eles. E o McCoy acaba esfaqueando 26 vezes Ellison Hatfield e acaba matando ele no meio de uma confusão ali, o que naquele momento deixou de ser um momento apenas de guerra familiar verbal ou até mesmo amorosa, para se tornar algo como meio guerra interiorana armada, porque eles começaram a se armar para fazer justiça. Os Hatfields querendo fazer justiça contra os McCoy. E ali foi uma briga terrível, né? Ellison, de começo, ele foi preso e tal, e no meio do caminho a polícia levando ele para ser julgado no Kentucky. A família dos Hatfields armou um grupo de pessoas que estavam ali, interceptou a carruagem, tirou o cara para que ele fosse julgado na Virgínia, e então ver o que o vigoroso, né, o forte, porque ele era muito forte, o vigoroso Ellison McCoy fosse julgado então na Virgínia, que era a casa ali, né, da terra oponente. E eles mataram, né, Ellison Hatfield. Inclusive tem uma coisa interessante, diz que Sarah McCoy, uma das matriarcas da família McCoy, vai até Hatfield, né, William Hatfield, e se ajoelha e pede pelo amor de Deus para ele não fazer nenhum mal aos filhos, porque não foi só Ellison, foi todos os outros filhos que tinham sido envolvidos na briga. E ela pediu por favor para que ele não fizesse nada, mas nada adiantou. Ele levou adiante e executou o seu plano. Aí começa a criar-se então, na verdade se agigantar a sede de vingança dos McCoy contra os Hatfields. E foi interessante, e foi assim, algo trágico, porque William Hatfield pegou os integrantes da família, colocou numa árvore e com 50 tiros fuzilou todos eles, o que trouxe então
essa indignação aí, né? Porque nem a mãe pedindo por clemência, eles foram clementes, né? E executaram a sua vingança, né? A sua sede de vingança contra os McCoy. E eu acho interessante porque, assim, muito tempo depois, agora, há pouco tempo atrás, um dos filhos dos Redfield, uns descendentes, né, dos Redfield, dizem em uma rede social o seguinte, que isso aconteceu por quê? Porque eles não confiavam na justiça. Eles não confiavam, na verdade, o tataravô deles lá, eles não confiavam, né, na justiça do homem. Então eles resolveram pagar sangue com sangue, né? Você imagina se fosse assim no Brasil, né? Não confio na justiça, vou fazer justiça com as próprias mãos e tudo bem, tudo tá tranquilo. Eles fizeram isso. Eles resolveram ali na bala fuzilar e fazer justiça com as próprias mãos porque não acreditavam no poder da justiça naquela época, que realmente estava numa fase de reconstrução por conta da guerra civil que tinha acontecido naquela época. O interessante foi que a justiça foi atrás dos Redfields, né? Inclusive William Redfield e seus filhos foram todos presos para julgamento. Porém, como a gente sabe, cada estado nos Estados Unidos, eles têm um regimento de lei, um regimento legal. E eles ludibriaram a justiça, levando para um estado que o favorecia e tal, o que deixou os McCoy extremamente com ódio disso. Por quê? Porque foram favorecidos pela manobra, como acontece hoje, e conseguiram escapar da prisão de todos eles por manobra. E os McCoys falaram, então a gente não crê mesmo na justiça, elas não vão acontecer, então nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. E o interessante ali, assim, que o que os Redfields usaram, na verdade, foi o que acontece muito aqui hoje. Eles usavam manobras, conhecidos e coisas do tipo para escapar, né, na verdade, da condenação, né? William Redfield foi articuloso. E isso foi realmente algo que mexeu muito com os McCoy, e um dos parentes, né, um dos McCoy era advogado e entrou com uma ação, de uma forma dele se vingar dessa articulosidade dos Redfields, foi tomar deles lá milhares de alqueires de terra. Isso foi a forma dele vingar a tua família. Mas em 1887 essa luta já está bem grande, um tentando, né, se vingar do outro. Até então, né, não houve mais mortes, porém houveram várias disputas, brigas, e isso tomou os Estados Unidos inteiro, né? Inclusive você vai ver aí uma foto, né, de um dos jornais que falam sobre isso, contando o relato. Foi uma que tomou todo os Estados Unidos, começou a conhecer porque eram famílias poderosas, né? Uns davam os Redfields como os mais poderosos, mas começou a virar uma cena de novela. E os Redfields, na verdade, naquela época, eles viram que estava tomando uma proporção muito grande e eles queriam acabar de vez com essa guerra. Acabar de vez com essa disputa. E o que eles pensaram? Bom, peraí, no jogo de xadrez, se a gente mata o rei, acabou a história, né? Então eles pensaram, ali Rudolph McCoy realmente era o patriarca, o rei. Se a gente matar ele, acabou a história. Eles começaram a articular um plano para que viesse matá-lo, né, para que essa história acabasse de uma vez, né, e isso desse prosseguimento deles com o orgulho lavado e com a força, né, bem exposta. Porém, no ano de 1888, no ano novo, os Redfields armaram um esquema, entraram na casa deles, dos McCoy, causaram um transtorno, bateram nas mulheres, mataram muito dos McCoy, e eles colocaram fogo na casa com a esperança de destruir, de matar Rudolph McCoy. Porém, ele escapou pela floresta, ele saiu pela floresta e conseguiu escapar e não foi pego pelos Redfield. E pouco tempo depois foi conhecido como Massacre do Ano Novo. A família dos McCoy realmente ele sofreu um dano, porém os que sobraram foram e contrataram um caçador de recompensa, né, um matador de aluguel, um cara chamado Frank Phillip, né, para que ele viesse atrás de Vince e os restos dos Redfields que fizeram aquela desgraça com os McCoy. Porém, uma coisa que é interessante é que na minissérie, essas séries dizem que os Redfields tinham planejado muito articulosamente, muito tempo. Não, isso é mentira. Os historiadores eles não planejaram muito não. Foi coisa de supetão. Acho que eles chaparam o coco, encheram a cara e falou, vamos lá, vamos cometer isso aí mesmo e pronto, e vamos acabar com isso, e acabaram fazendo. Então não foi planejado como diz na série, quem acompanha a série, né, tem visto essa diferença, mas não foi planejado. Em 1891, então, essa briga assumiu o auge ali, foram conhecidos em todos os Estados Unidos, mais de uma dúzia de pessoas tinham mortas, 10 pessoas mais ou menos de cada família ferida ou de... né? Então eles acabaram tomando uma proporção porque eles levavam essa série. Inclusive, se você vê nas fotos, até as crianças eram treinadas para que ficassem preparadas para combater uma ou outra família. Sempre eles nessa disputa. A Universidade de Pinkerville, né, uma das salas ali é onde foi executado Mount, né, um dos simpatizantes amigos dos Redfields, que foram condenados. Só que o interessante é que Johansen, Redfield, o galanteador lá, aquele que pega prima, pega tia, aquele galanteador, ele pegou prisão perpétua. Porém,
no decorrer da tua vida ali, um dos bandidos tentou matar o governador e ele defendeu o governador, conseguiu impedir que o cara matasse o governador. E por gratidão, o governador foi lá e falou: não, você não vai pegar mais prisão perpétua, você está liberado da sua condição de criminoso, né, de preso. E ele foi solto por conta disso, por ele se tornar de vilão a herói. E depois de 30 anos mais ou menos de briga, né, ali de conflito, mais de 20 pessoas mortas, outras tantas feridas, por conta dessa execução, prisão perpétua de um, né, execução de outro e coisa do tipo, os clãs resolvem a não brigar mais, a continuar bem, não tretar mais, não temos mais ânimos para isso, já deu, e acabaram terminando com essa batalha sangrenta que durou aí aproximadamente 30 anos. Então o Randolph McCoy ainda é visto aí, como você vai ver aí numa foto dele, ele se tornou um cara muito amargo, bravo, sem açúcar, sem sabor, sabe, aquela pessoa que não tem prazer mais pela vida. Ele se tornou um homem desse. Então ali, depois de muito tempo, ele morreu no incêndio dentro da casa dele, e em Pinkerville tá ali ele e a esposa dele, Sarah, enterrados ali, e acabou. Porém, os Hatfield, o patriarca ali, o William Hatfield, ele já era um cara que gostava de ostentar, era o clã ostentação, né? Ele gostava de ostentar, ele já tirou fotos, ele gostava de tirar fotos, ao contrário do McCoy. O Randolph McCoy não gostava de tirar fotos, por isso que essa foto que você viu é uma das relíquias, não tem outra igual, né? Ele não gostava muito, mas o Hatfield tinha muito. William Hatfield gostava de tirar foto, mostrar a oponência dele, tanto que quando ele, em vida, ele mandou fazer uma estátua para colocar no caixão dele lá, em tamanho real, para que todos pudessem lembrar que ele se sentia, ou na cabeça dele, que ele tinha sido vencedor dessa disputa que levou aí muitos anos e muitas... Mas chegando ao fim da história, então, depois que eles acabaram com essa guerra, muitos dos McCoy, inclusive, né, duas McCoy trabalharam na Segunda Guerra juntas, elas costuravam roupas militares, trabalharam juntos. O tempo foi passando, eles resolveram se unir de novo, e no dia de hoje, inclusive, eles trabalham juntos, né? Eles montaram ali um lugar de festa ali onde tem os McCoy, os Hatfields, onde eles encenam, né, as guerras, as lutas, as brigas, e ganham muito dinheiro com isso hoje em dia, né? Foram inteligentes, né? Que agora é melhor viver sem guerra com dinheiro no bolso do que com muitas mortes sem dinheiro nenhum. Então eles resolveram ali viver bem. Hoje você encontra descendentes de um e outro trabalhando junto ali nas tabernas, ali, né? Eles fizeram uns modelos de taberna, onde eles fazem essas festas. Eles acabaram ganhando dinheiro, muito dinheiro hoje com relação ao turismo, né? Muitas pessoas vão aos Estados Unidos hoje, vão naquela área do Kentucky, para que eles possam estar visitando aí, né? Na Virgínia, Kentucky, visitando a família, a história dele, Pinkerville, o túmulo deles, inclusive do exibido William Hatfield. E eles acabam ali essa história dessa briga que levou aí tantos anos e que encantou e que até hoje tem nos chamado a atenção e tem nos inspirado a contos e a minisséries e coisas do tipo. Beleza? Gostou? Ficou um pouquinho longo assim, porque a história deles é muito longa, ainda tentei dar uma enxutada ainda para não ficar tão grande, né? Mas tentei fazer o melhor para que você pudesse ter um pouco mais de conhecimento com relação a isso. Beleza? Bom, eu já agora fico por aqui, agradeço a tua companhia, não esquece de inscrever nas redes sociais, inscrever aqui no canal, tá? Dá um joinha se você gostou, você que tem interesse nessa história, você que se interessou por essa história, se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos que gostam de história, que querem saber um pouquinho mais dessas séries, e se você tem algum interesse com relação a algum filme de ficção, alguma coisa, se você quer saber se tem alguma verdade, alguma realidade, ou até uma história que de repente você tenha curiosidade, ouviu na escola, ouviu na faculdade e não sabe, compartilha com a gente aí para que a gente possa estar tentando fazer com que você saiba. Não prometo que eu vou fazer de todos, porque muita gente pede, mas aos pouquinhos, com certeza, eu vou estar soltando um pouquinho, beleza? Gosto da sua companhia, mais uma vez eu agradeço por você estar no nosso canal e você estar compartilhando conosco. A gente vai mudando, a gente vai, né, tentando fazer o melhor para você. Fica conosco, a gente vai ficando por aqui, e não se esqueça que a gente vai, essa semana, possivelmente a gente vai estar vou estar postando um outro vídeo, tem muito legal, você que quer saber um pouquinho sobre a tribo que encolhe cabeças na Amazônia, é muito interessante, é real, e de repente você tem até uma cabecinha aí de um ser humano na sua casa, achando que é um souvenir feito à mão, né, que não é ser humano, que é um boneco, mas na verdade é uma pessoa, fica ligado, beleza? Eu fico por aqui e a gente segue compartilhando. Até o próximo vídeo.